Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Agora parece que funcionou, né? Vou avisar aqui a Ana, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre a Constituição Americana e as Constituições do Brasil. Acho que agora finalmente dando certo, né? Esperando a Ana Paula entrar. Peço desculpa que deu algum problema na minha internet, que até agora não entendi a razão e o problema, mas nós vamos falar hoje sobre constituições americanas, as constituições americanas e sobre a Constituição Americana e as constituições do Brasil. Vamos bater um papo sobre isso. A Ana Paula é uma grande especialista hoje de política americana. A Ana Paula é uma craque formidável, vale muito a pena ter ela aqui conosco, né? Faz um trabalho sensacional. Falou há pouco sobre o Obama Gate, sobre tudo que está acontecendo lá, mas a gente vai voltar um pouco nos pais fundadores, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, toda essa turma aí que faz um papel sensacional, fez um papel sensacional e fundou, de fato, os Estados Unidos. Vou colocar aqui agora, entrando a Ana. Então nós vamos bater um papo sobre isso, né? A Ana deve estar entrando, pedir desculpa aqui primeiro a ela, que eu acho que a internet resolveu A minha internet resolveu dar problema, Ana. Tudo bem? Eu já tinha te mandado um WhatsApp. Quer tentar no meu perfil? Pois é, não deu problema, funcionou, reiniciei o computador, reiniciei a internet aqui e deu certo. Mas sempre um Que prazer, bom. pode ser no seu perfil, no meu, tanto tá sempre funcionando O bem. negócio é ter resenha, né, Rodrigo? Exatamente. Por sinal, primeiro hoje é aniversário da nossa amiga Renata Barreto. Renata, eu ia falar isso. Antes de tudo, começar qualquer coisa, deixar um beijo para Renata Barreto. No aniversário dela, ela arrumou uma treta aí hoje também em relação, né, aos Ao Live dados, Bears, né? ao Black Lives Matter. E a Renata é uma inspiração, uma pessoa que está sempre ali quebrando a espiral do silêncio, das coisas que precisam ser ditas de uma maneira muito honesta, clara e embasada em estatísticas, em dados. Então, a Renata foi assim, a Renata e a Mariana, os dois melhores presentes de 2019 para mim. São duas amigas muito queridas e você chegou somando bem, viu? Só para ficar claro, você faz esse trio É o ser trio genial. Parada Dura. Não, porque a Mari, não sei se sabia, mas a Mari foi minha vizinha de porta, né? Aqui o Bruno e a Mari foram meus vizinhos aqui em Brasília. Eu tive o privilégio de morar alguns meses com eles aqui em Brasília. Era sempre a resenha, era sempre essa coisa que a gente faz hoje na internet, era sempre com vinho aqui, com um bom vinho e um bom papo. Ana, por sinal, só para deixar claro qual foi a treta da Renata, ela falou que todas as vidas importam e ela falou claramente que quem mata mais negros são os próprios negros, né? No dado americano que ela trouxe, demonstrando como isso era sério. Né? Foi do livro que eu comentei com elas. O livro, aliás, recomendo muito, que é de uma escritora que chama Heather McDonald. Ela é do Instituto de Pesquisa do Manhattan Institute. E ela trouxe todos os dados de quem mata quem, a população negra, população branca, população latina, todos os dados de criminalidade, traz dados também do Washington Post, das polícias. Então, e eu achei engraçado que esses dados, quando eu coloquei nos meus stories há uns 2, 3 dias, alguém comentou assim: então você quer que a gente acredite em estatísticas e não nos nossos sentimentos? Meu Deus do céu, né? Meu Deus, me dê os fatos, né? Como diria Churchill, dê os fatos, né? O que eu acredito, deixa para depois. Aí eu falei, bom, então se a gente não vai se embasar em estatísticas, a gente vai se embasar em quê? Em como a gente se sente e esquecer os números, né? E aí os números, eles são muito chocantes, né? E eles trazem, assim, verdades inconvenientes em relação a como os negros matam muitos negros, como os policiais, eles matam mais brancos do que negros. E os números estão todos lá no post da Renata. E hoje morreu um policial negro, né? Que estava um segurança negro, foi aposentado, era um policial aposentado, trabalhava como segurança. Tem dois grandes autores, Ana, aí para a gente ir para o nosso assunto, que né, a gente fica tão apegado do dia a dia que a gente acaba não conseguindo falar sobre princípios, né, valores, Exato. Voltar um pouco mais para entender, né, algumas coisas em relação aos Estados Unidos e ao Brasil, né? Porque o Brasil é uma confusão, os Estados Unidos é um pouco mais organizado, que é o Walter Williams e o Thomas Sowell,
dois negros, inclusive, que falam muito bem sobre essas estatísticas. O Sawyer tem um livro chamado Fatos e Falácias. O Walter ele vai falar sobre essa situação de estatística, ele vai trazer isso muito claramente. E ambos vão falar que um dos grandes prejuízos para negros e brancos é a ausência de ter um pai. Não é engraçado isso, né? É. Nós que já perdemos, éramos apaixonados pelos pais da gente, os perdemos, né? E como essa ausência de pai importa muito para as crianças, porque quem acaba entrando na criminalidade, em geral, pela estatística, aqui não adianta ficar chateado, com raiva, valorizam absurdamente mães que criam seu filho sozinho, né? Mas a estatística maior é que famílias que não têm a figura paterna costumam ter pessoas que vão para o crime. O próprio Obama falou isso antes dele ter que ficar pagando o pedágio ideológico dele. Isso. O próprio Obama falou isso, que a falta dos pais nas comunidades negras, isso acarretava depois uma formação de delinquentes juvenis e mais tarde de criminosos, que a falta dessa figura paterna ela era muito prejudicial nas comunidades negras, né? E isso o Obama falou muito antes dele ser presidente. Então, gente, já os fãs de Obama vão lá e cutucam no Google que está lá a fala do Obama. É isso, né? Inclusive, outras pessoas falaram isso e na época foi absurdamente criticado, né? Que seria, né? Alguém disse, mas o Obama disse a mesma coisa, mas aí o Obama pode porque ele é da turma do bem, né? É igual o ódio do bem. Ele é do Beautiful People. Exatamente. Mas vamos voltar aqui ao nosso assunto, a minha proposta. A Ana vai lançar no mês que vem um curso sobre Constituição Americana, sobre pais fundadores, tudo isso, e eu vou lançar um curso esse mês sobre as constituições brasileiras. A minha ideia com ela era tentar fazer um paralelo dessas 8 constituições que o Brasil teve, contando com a emenda constitucional de 69, e falar da Constituição Americana. Estou até com um livro aqui que deu uma confusão danada depois, né, os artigos federalistas do Jay, do Hamilton e do Madison, que é um livro interessante, mas que deu uma confusão gigante depois. Mas conta um pouquinho, porque assim, no Brasil a gente não teve a coisa dos pais fundadores, né, de ter uma Constituição baseada numa ideia, num princípio. A gente foi fazendo Constituição atrás de Constituição. Foi fazendo. Né? A gente tinha uma Constituição mais longeva da história do Brasil, que é a Constituição do Império, que o Império era visto como a luz da América Latina, né, a luz da América do Sul, enquanto você tinha um monte de caudilho espalhado pela América Latina, o Brasil, né, resplandecia com algo mais equilibrado, sem revolução, sem revolta, sem destruição, um país, né, que tinha ferrovias, tinha usinas, né, o Brasil tinha o Visconde de Mauá, que talvez tenha o maior empreendedor que esse país teve do século XIX, né, e os Estados Unidos um pouquinho antes formando uma Constituição, né, pouco mais de 200 anos, o Brasil 8 constituições, é por isso que eu falo por que o Brasil não dá certo, e os Estados Unidos, uma Constituição baseada em um princípio com 7 artigos, enquanto a Constituição brasileira tem 243 artigos. Então 27 emendas só, né? Exato, exatamente. Conte um pouquinho aí quem são esses pais fundadores, Ana. Quem é essa turma aí que fez toda a diferença? Bom, assim, a história... eu quero deixar um beijão aqui também para uma amiga minha que a gente está tricotando bastante em relação ao meu curso. Ela é também fã da história americana, a Thaís de Oliveira, um beijo, que eu já vi que ela entrou aqui. Então, a gente fica no telefone, ela é advogada, então quando entra nesse assunto de Constituição, a gente fica horas falando, e a gente estava conversando hoje de manhã, que ela está me ajudando a tirar algumas coisas do curso, porque se eu deixar no curso tudo que eu quero, o curso vai ter assim 80 horas e as pessoas não vão conseguir ver tudo. Então, ela está me ajudando a tirar algumas coisas. E hoje a gente estava falando exatamente sobre Constituição Americana. E aí, antes da gente começar aqui a falar dos pais fundadores, olha aqui o tamanho da Constituição Americana. Ó, eu não estou com a Constituição na minha mão aqui, mas a Constituição do Brasil... Essa é a Constituição Americana e depois veio o Bill of Rights. Então, é basicamente isso aqui, ó. Não, quando você vai em eventos americanos, você consegue ver ela frente e verso, né? Eles conseguem mostrar frente e verso a Constituição. E ela foi alterada 27 vezes. 27 vezes. E eu acho que... E também uma das coisas que as pessoas me perguntam muito, Rodrigo, como que passa-se uma emenda na Constituição americana? É quase impossível. É um caos. É um caos, porque... aí a gente vai entrar na própria formação americana, do federalismo americano, e aí a gente tem que entender que
o federalismo americano é o que a gente chama de federalismo que vem de baixo para cima, né? Ou seja, são 50 países dentro de um país, a gente pode colocar dessa maneira, porque os 50 estados eles têm muita autonomia, eles têm a sua Câmara, eles têm o seu Senado, eles têm a sua própria Suprema Corte, então isso filtra muito para até chegar na segunda corte, na Suprema Corte principal, né? A federal, né? A federal, e no Brasil é o federalismo inverso, né? Que é de cima para baixo. Então, Essa ideia de ser Estado, Ana, essa ideia de ser Estado, ela é própria de federações, né? Ou seja, se eu tenho estados federados, significa que a regrinha do jogo deveria ficar em cada estado, né? Ela começa com confederação, sim, nas 13 colônias, na verdade uma junção, e depois vai essa discussão violenta com 88 artigos que chega nesse pessoal aqui, que chega a formar a tal da Federação Americana, que junta os Estados Unidos da América, né? Junta os estados que, em tese, deveriam ter regras próprias aqui. O Brasil era uma província, né? O Brasil era um império e os estados eram províncias, né? Eles não eram estados federados, eles eram provinciais. O Brasil avança disso em 1891, ele se torna mais federal, apesar de no Império já ter um caminho mais federalizado, caminhava mais para isso ao final do Império. Só que quando chega em 37, né, na Constituição de 37, o Getúlio Vargas diz que estados não podem ter símbolos ou bandeiras, né, nem hinos. Então, tudo foi vedado, só podia ter bandeira do Brasil. Então, é uma outra viagem que foi dada para cá. Mas eu pergunto... Não, e eu acho que a gente tem que partir do princípio que lá atrás, as 13 colônias americanas eram 13 países, né? Que os Estados Unidos da América, na verdade, é a união de 13 praticamente países, né? Com as suas leis, com as suas tradições, com seus costumes, com a sua independência. Então foram colônias, foram estados que se juntaram e falaram que vamos sentar, vamos tentar formar um país, né? Porque eles eram muito independentes. Então, aqui vou até mostrar para vocês, ó, meu outro telefone. Não, já saiu. É aviso de toque de recolher aqui em Los Angeles. É sério? Porque tá tendo violência e tudo? Toque de recolher. Já tá aqui, ó, apitando. Hoje vai começar às 6 da tarde. Olha que loucura por causa dos fascistas, que se dizem antifascistas, né? Então já estão mandando aqui, ó, toque de recolher em todo Los Angeles de 6 da tarde às 6 da manhã. Meu pai do céu, que loucura. Que loucura. E aí a gente vê uma estrutura diferente também na própria colonização, né, Rodrigo? A gente tem que ir lá atrás e entender que os pilgrims, como é que é pilgrims em português? Não é peregrinos, né? Porque imigrantes, né? Eles foram chamados de peregrinos, né? O pessoal da Nova Inglaterra, né? Isso, eles fugiram por causa... Ó, de novo aqui, ó. Meu pai do céu, Ana. Ó. Que loucura. Avisando que vai ficar mais forte ainda de 10 da noite às 5 da manhã. E não adianta colocar no mudo, não, porque essa mensagem, quando é mandada, pode estar no mudo que vai apitar. E vibra. Não, ele apita mesmo. Que loucura. Então, a gente tem que olhar lá atrás, porque as nossas colonizações elas foram diferentes, né? As duas foram diferentes. Aqui nos Estados Unidos, quando eles vieram fugindo exatamente de perseguição religiosa. Então, quando eles chegaram aqui, eles já tinham na Magna Carta ali alguns princípios, que é de 1215, né? Alguns Carta princípios... Magna inglesa. Carta João Exatamente, João Sem Terra e seus barões. Então, eles já tinham os princípios todos que eles queriam trazer da Carta Magna, né? Então, eles não chegaram aqui completamente, nós vamos começar do zero, começar blank slate, né? Que eles falam aqui. Eles tinham já um direcionamento de onde eles queriam ir como essa nova terra, né? É engraçado. E eu acho que esse começo diferencia muita coisa lá na frente. E uma das coisas que eles trouxeram era exatamente os princípios ali de Locke, de Hobbes e de Rousseau, né? Do contrato social,
dos direitos invioláveis vindos do Criador e não de reis. Então, isso tudo já chegou aqui com muita força. E aí ele pega também, eu acho que ele vai pegar ali muito fortemente Adam Smith, vai pegar já os escoceses, vai trazer essa base toda, né, principalmente da Revolução Gloriosa, que começa a aumentar o direito na Câmara dos Comuns, né, começa a aumentar o poder da Câmara dos Comuns, começa a diminuir o poder tanto do imperador, porque aí eles criam lá o Bill of Rights na Inglaterra, em 1649, quando a Revolução Gloriosa estoura, e um século depois, a Revolução Americana vem, né? E é engraçado que ela começa tão somente, Ana, quando vai ter imposto direto, né? Até lá você só tinha impostos indiretos, até ter o imposto do selo. Aí, espera aí, agora já abusaram aqui. Chegou no Stamp Act, eles falaram, aí não, aí Passaram foi do ponto. demais. Passaram do ponto. Não, e se a gente for olhar, a própria Magna Carta, lá em 1215, Isso. já tinha lá os 4 artigos que foram carregados, tinha o taxation no taxation without representation, já tinha em 1215. Então, eles trouxeram exatamente um desses artigos, 4 artigos era um desses. Então, quando veio o Stamp Act, para quem não sabe, o Stamp Act era que até chegar nessa carga tributária dos selos, tudo não era taxado diretamente nos colonos, era tudo indireto. Mas quando chegou nesse Stamp Act, tudo relacionado a papel, certidões, cartas, enfim, catálogos, tudo tinha que pagar, aí o imposto já era direto. E foi aí que os colonos, os americanos falaram, opa, aí também, se a gente vai ser taxado, a gente tem que ter o direito de ser representado no parlamento. Que é um direito antigo, na realidade. Eles quando fundamentaram, diziam, nós somos cidadãos ingleses. Por sermos cidadãos ingleses, teremos direito à representação igual os ingleses têm, já que a gente está sendo taxado. Eles começam a ideia, isso é interessante, porque eles começam a base revolucionária quando o Sam Adams vai conversar, né, o Samuel Adams, que é o revolucionário, né, que é o cara, que era o guerreiro, que era o que estava à frente da batalha, que era o inflamador. Por sinal, tem um seriado... O criador dos Sons of Liberty, Sons of Liberty. E é legal porque na base do Sons of Liberty, né, que era uma taverna, né, baseada nisso, a turma ia para tomar uma mesmo na taverna lá deles, se reunia lá. O Sam foi falar com o John, né, e o John disse, que era o primo do Sam Adams, disse, mas nós somos ingleses, nós temos que trabalhar de forma legítima, tentar fazer isso, né, de forma clara. E o Tocqueville, quando vai escrever a Democracia na América lá na frente, ele se pergunta por que aquele Estado, né, por que a Nova Inglaterra foi antes, né? Por que eles tiveram ideias antes? Ele falou que a formação dos caras era muito acima da média, eles estavam muito mais ligados nisso, então eles trazem essa base lá depois o John, né, se junta por quando tem a morte dos cidadãos de Boston, principalmente de crianças que são assassinadas claramente. 1770. Que são assinadas claramente, que você começa a ter revoltas, né? Isso é importante. Não foi só um estouro. Evento, né? Não houve um evento. Não houve um único evento. Você teve em vários, no Carolina do Norte, você teve eventos em Massachusetts, na Nova Inglaterra, né? Você teve vários eventos até o momento que matam a criança ali, né? Quando matam aquela criança ali, aí o John vira de lado, né? O John muda. Mas você vê, Rodrigo, eu acho esse evento tão importante num contexto todo, até hoje, como para entender o DNA do Império da Lei, assim, que veio desde lá, porque a gente tem que lembrar que a independência foi em 1776. 6 anos antes, a gente teve o massacre de Boston, que foi exatamente isso, que foram soldados ali britânicos que atiraram numa multidão de colonos que estavam ali jogando pau, pedra neles, e para não dar spoiler, mas eu vou ter que dar, por legítima defesa, eles atiraram, eles tiveram que atirar, que eles estavam sendo atacados, né? E aí você vê que mesmo antes da independência, mesmo antes dos Federalist Papers, da Constituição, o próprio John Adams, que era um advogado bem conceituado ali, todo mundo queria massacrar os ingleses, ingleses, né? Os Redcoats. Isso. E porque não, nós estamos oprimidos e esses caras estão acabando com a gente, então já queriam condenar
automaticamente os britânicos e o John Adams falou, não, Calma. due process. A gente tem que ter o processo devido de defesa dos caras, um julgamento justo. Se eles forem condenados, ok, mas eles têm que ter direito à legítima defesa. E aí acabou que o John Adams foi o advogado dos caras e acabou absolvendo, porque realmente depois de um julgamento super inflamado, onde a imprensa, já em 1770, já pintava, já tinha 1000 narrativas para mudar a opinião pública das pessoas, e o John Adams continuou ali, não, é due process, e mais para frente ele declara, né, que, E ele que tem foi que ser um país de detestado, né? leis, né, um país de leis e não de homens. E ele foi detestado, ele foi ali massacrado pelos patriotas, né? Ele tem uma expressão que, né, nós somos um país de império de rule of law, né? Não de império da lei. Nem de Por império um da lei, país mas exato. não de império dos homens, não de Não, vontades. Por isso, exatamente. E eles também, Rodrigo, acho que a gente tem que também, quando a gente coloca as duas constituições uma do lado da outra, a gente vê que a Constituição americana, ela é uma Constituição que ela demorou para acontecer e ela veio de várias reuniões de notáveis, de intelectuais que estudavam muito os homens do passado, a Grécia, Roma, todos os movimentos sociais, os movimentos culturais e econômicos. Então, assim, foi um estudo muito aprofundado até chegar na Constituição, que por isso que ela é única e tem 230 anos, né? Foi uma coisa muito exato. pensada. A nossa Constituinte, o que a gente vê? Me corrija se eu estiver errada, As mas nossas, né? As nossas, né? as Porque não foi só nossas, uma. várias comissões dentro, onde algumas pessoas não se falavam e ali dentro muito qui pro quo, né? Olha, eu finjo que eu não concordo com isso e você passa o meu também. Agora, uma coisa a gente tem que eu acho que a gente tem que sempre refletir quando as pessoas falam, mas então a gente tem que trazer a Constituição americana para o Brasil. Eu acho que não funciona dessa maneira, Rodrigo, e aí deixo a reflexão para você, porque essa transferência, assim, você ter as exatas bases É a base de ideias, né? sociais, A base de a ideias. base cultural, a base econômica, não funciona, né? Não tem como você transferir uma coisa absolutamente copiar e colar, onde as bases e o background é muito diferente. A base da formação, da educação, apesar de ser gente muito simples, né? Isso é uma coisa importante de ser dito, né? Quando eu falo que era a educação, é porque o nível da educação era maior do que a média dos Estados Unidos, mas era gente simples, né? Era o carteiro, era o ferreiro, era gente simples demais. Eu ia indicar o seriado, que é o Sons of Liberty, do History Channel, que é um seriado genial que fala o lado do Sam Adams, né? Dá uma perspectiva pelo Sam Adams, como é que esse cara é o mesmo ator do Príncipe Caspian, que faz lá o do C.S. Lewis, né? E é muito legal o seriado, porque vê o revolucionário, o cara que era o agitador, né? Que é o primeiro que começou. E o John Adams depois tem uma frase, e aí eu vou para o Brasil já para falar disso, porque no Brasil não dá para falar só de uma constituinte. É uma desgraça isso, né? Isso é uma informação que até eu acho que nós brasileiros sabem pouco, né? O pessoal conhece pouco a dificuldade da legislação brasileira. Como é que isso aqui é um caos? O John Adams depois vai falar que eu devo estudar política e guerra para que meus filhos tenham a liberdade de estudar matemática e filosofia. Isso é genial, né? Que ele vai dizer que ele vai ter que estudar. O John Adams depois vai ser diplomata e vai trazer isso. Mas trazendo o que você falou da última Constituinte, Ana, que foi a de 88, né? É uma Constituinte que foi maluca, né? Que você teve pelo menos um cara, né, um notável escrevendo. Né? Você teve, para mim, o melhor deles. Né? Eu vou ser suspeito, eu sou um libertário, então, para mim, o melhor deles, que é o Thomas Jefferson, que escreve a Constituição americana. Né? Ele dá o rascunho, é ajustado, o Franklin dá uma ajustada, o John Adams dá uma ajustada, mas ele traz essa base, né? Ela traz essa perspectiva de como é que traria todos os princípios, valores, né? A liberdade, a propriedade, a busca da felicidade. Se eu for para a Constituição de 1824, que é a primeira Constituição brasileira, a Assembleia Constituinte que o Dom Pedro I nomeou não fez uma Constituição a contento na visão dele.
Então ele outorgou uma Constituição que é milhões de vezes melhor do que a que era feita. E isso é uma curiosidade, né? Outorgar é quando não tem Assembleia Constituinte, pessoal. É feita por um país, ou por um imperador, ou por alguém que vai de baixo para cima e determina a Constituição. Rodrigo, toda Constituição outorgada é ruim? Até hoje a Constituição alemã, a Alemanha Ocidental de 46, foi outorgada pelos Estados Unidos. A Constituição japonesa de 47 foi outorgada pelos Estados Unidos. E até hoje essas duas constituições estão em vigor, né? E são muito boas, por sinal, porque elas trazem, eles tentaram adaptar para aquele momento, para aquele local. Já a Constituição brasileira, a de 24, você vai começar a ter golpes, né? Os Estados Unidos, Ana, é o único país presidencialista que nunca teve um golpe de Estado, já teve assassinatos, mas ele nunca teve um golpe de Estado, né? O Brasil teve, ó, 1891, 89, nós tivemos o golpe da República. 1891, o verdadeiro golpe, né? esse foi gigante, né? Em 1891, nós tivemos um golpe dentro do golpe, que o Floriano Peixoto descumpriu a Constituição e tomou o poder. Em 1934, 30 a gente tem outro golpe. Em 34 a gente faz outra Constituição. Em 37, outro golpe. 64, outro golpe, né? Aí 67 a Constituição, golpe dentro do golpe. Então, assim, o Brasil é um país de inseguro, de insegurança jurídica tremenda e de golpes dentro do golpe, porque ele não tem uma base de ideias. Na nossa Constituição de 34, não sei se tu sabia, tem uma previsão lá falando que o Brasil deve incentivar a educação eugênica. Não sei se isso está na Constituição, tá? Para você entender o problema que é. Porque quando você pensa nos Estados Unidos, aí você vai toda a construção de pessoas que admiram a beleza, admiram princípios, valores, trazem isso e vão construindo essa Constituição até fundar, primeiro, a Declaração de Independência, que integra essa Constituição, né? Ela é uma Constituição histórica, então a Declaração de Independência, a Constituição Americana e o Bill of Rights, ela vai ter toda essa uma caixinha junção para aqui, isso. ó. Vou até te mostrar, ó. É assim que vende, ó. Uau, que lindo! É a Constituição, o Bill of Rights e a Declaração de Independência. É assim que vende, ó. Eles não se separam. Isso aqui é a Constituição americana, ó. Isso é importante ser dito, né? E é engraçado porque o dedo do Thomas Jefferson, a caneta do Thomas Jefferson teve nas três, né? Ele teve um papel fundamental. E o louco, mais louco que os Estados Unidos já teve, que era um gênio, que já era um gênio à época, que era o Benjamin Franklin, que é uma figura completamente maluca e genial, né? Eu acho que vale, porque assim, o Benjamin Franklin, antes dele voltar para os Estados Unidos, ele era embaixador dos Estados Unidos na França. Então, ele representava, né? Não havia embaixada, mas ele representava. Só que o cara já era inventor, ele que inventou o para-raio, ele que fez toda invenções. E quando os britânicos começaram a subir os impostos ali, mesmo que indiretamente, ele chegou lá lá na coroa, no parlamento, e falou: olha, vai dar M isso, hein? Isso aí não vai dar certo. E não, vai sim. E logo depois, né, o General Gage, ele avisou, falou que o General Gage continuou mandando, subia os impostos e mandava mais tropas para a América, né? E aí os colonos falavam: mas que é isso? Isso aqui, né? Se existe uma palavra opressão, eu acho que é isso aqui. E sobe os nossos impostos. Não temos os mesmos direitos que os britânicos. E os caras ficam aqui mandando, né, mais soldados para cá, exatamente para a gente não sair da linha. Ele avisou, assim, muitas vezes antes da própria Revolução Americana, que não ia dar certo, que eles estavam construindo um caldeirão ali. E aí depois a gente vê, né, a história do chá, né, do bar, do tipo que depois formou o Tea Party. Mas a gente vê o que você fala é muito real aqui, Rodrigo, em relação... se você lê esses três livrinhos, a Declaração de Independência, o Bill of Rights e a Constituição, a palavra liberdade aparece tantas vezes. Um repetida, país muito, reiterada. Assim, reiterada, liberdade para defender a vida, porque o que eles pensavam? Que sem a liberdade você não consegue defender a sua vida, nem a sua propriedade, nem o seu direito de tentar ser feliz. Sem a liberdade, você pode estar vivo que, né, se os britânicos falarem: não, você não tem direito, você não tem direito. Então, é impressionante como a América e a própria Constituição americana, ela é muito fundamentada
nessa palavra liberdade, né? E aí você vê que a primeira emenda americana é exatamente o quê? Liberdade de religião, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e a segunda emenda é o quê? O seu direito de ter uma posse de arma, para quê? Para você proteger exatamente a primeira emenda. Essa é interessante, né? Porque uma coisa que você discute no direito a armas, né? O Bené Barbosa fala isso bem. Na verdade, ele é o direito à autodefesa, né? Inclusive, o artigo 3º da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, né? Que foi assinado pós Segunda Guerra Mundial, ele fala exatamente isso. Ele cita no artigo 3º que é o direito à autodefesa, que é você poder se defender. E para se defender, você vai usar um equilíbrio em relação a isso de armas. E é engraçado, você falou um ponto, né, que a Constituição traz liberdade. Quase todas as nossas constituições, Ana, traziam vida, liberdade e propriedade. Quase todas as nossas constituições do Brasil. Né? Desde a de 1824 já trazia isso. Aqui, as ditatoriais quebram um pouco isso, mas ainda assim citam. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A de 1800 e depois da de 24, ou 1891. Ali tentaram puxar muita coisa da Constituição americana, não foi? Tanto a de 24 como a de 1891, eles se inspiram nisso, né? O Benjamin Constant, ele tem uma inspiração mais francesa, que era eu chamo de Benjamin Constant ruim, né? Que era o professor da Escola Superior de Guerra, que foi o arquiteto intelectual do golpe da República, né? Que fique claro, viu, para quem está ouvindo a gente, foi golpe, tá, pessoal? Golpe claríssimo, quartelada, não tinha apoio popular nenhum. Entendeu? Vários erros, né? O Dom Pedro não tinha filhos, havia uma maldição, né? Dizer que o Dom Pedro nunca teria filhos, apesar dele ter uma filha formidável, que foi ela que bancou a libertação dos escravos, né? Foi ela, Isabel, que foi à frente nisso e brigou para conseguir isso, mas era casada com um francês. Havia o medo dos franceses, né? Um francês subir ao trono. Havia essa preocupação, mas pela legislação a rainha era ela. O Brasil já tinha uma legislação mais moderna. Passava o reinado para a filha, né? Não ia para o colateral, mesmo em 1824. E em 1891 eles trazem mais forte uma coisa que a Constituição de 1824 não tinha, era a ideia federativa, né? De federação. Eles tentaram ampliar isso com regras locais. E aí lá em 34, né, o Getúlio começa a centralizar fortemente aquele ditador sanguinário, e em 37 ele fecha de vez, né? Que aí é o que eu falei. Todos os símbolos só podem ser nacionais, toda a regra é nacional, foi encampada, né, que é o contrário de privatizar um monte de empresa, e você teve isso. E é interessante porque a Constituição americana ela resiste, né? O que eu acho massa. Se você pegar ali pós-crise 29, enquanto aí o Roosevelt queria, né, ampliar, queria aumentar o escopo de participação do Estado, a Suprema Corte disse não. Várias vezes. Mas eu acho também, Rodrigo, eu acho que é devido também acho que do momento histórico que o que estava acontecendo quando cada Constituição nasceu, né? Então a gente vê que tem muitas constituições aí na Europa, por exemplo, que elas nascem depois da Segunda Guerra Mundial. Quase aí, todas. Né, quase todas, exatamente para proteger, porque Hitler fez o que fez dentro da legalidade, né? Democraticamente eleito, dentro da legalidade, dentro da Constituição e seguindo dentro da democracia. Dentro da democracia. Então, logo depois, né, da Segunda Guerra ali, né, os países falaram, bom, a nossa Constituição vai ter que ter muito mais proteção para que não venha um louco desse. E aí que você vê a beleza da vanguarda dos pais fundadores da América, que eles já viram isso lá atrás, e a própria Constituição, a estrutura da Constituição americana, dos três poderes, da Suprema Corte, do federalismo de baixo para cima. Da desconfiança da democracia. Da desconfiança da democracia, porque um fato assim, que qualquer documento que você leia em relação à democracia aqui nos Estados Unidos, dos pais fundadores, um pânico, não é nem medo, o pânico deles era o quê? A tirania da democracia. A ditadura da maioria, como a ditadura exatamente, a ditadura da maioria, e o John Adams até fala, né, a tirania da maioria. Isso, da democracia.
daí aparece, né, o colégio eleitoral, muita gente acha complicado. E, pessoal, tem um vídeo da PragerU que explica o colégio eleitoral 5 minutos e você vai entender A e ver PragerU é como... genial, né? A PragerU é maravilhosa, a gente tinha que ter uma no Brasil, viu? A gente tinha que fazer um projeto desse, de Quem ter sabe? uma PragerU aí. Boa. E, então a gente vê que tudo isso já estava muito estudado, né, nos notáveis ali, nos pais fundadores, porque eram homens eram homens comuns, como você falou, né? Eram homens, não eram assim aristocratas, eram homens comuns, mas que tinham acesso ao material filosófico muito grande, né? Isso, ao Ao conhecimento. material intelectual e ao conhecimento muito grande. Então eles cercaram muito Já a tinha América. universidades fundadas na Nova Inglaterra, né? Yale e Harvard, salvo engano, Yale, Harvard, isso. já existiam nesse período. E é interessante, essa figura do Adams é uma figura muito interessante, né? Eu acho o seriado da HBO, John Adams, merece ser visto, pessoal. Assim, para o Mil que vocês estiverem vezes. fazendo. Eu já revi aquele seriado umas 3, 4 vezes, entendeu? Eu já revi umas 15 vezes. Eu já revi, não as 15, umas 3, 4 eu já revi. Mostrei para minha esposa, né? Eu sou fã daquela mulher, aquela Abigail, é uma mulher. Assim, eu acho que é uma mulher pouco falada, o papel que aquela senhora teve na construção dos Estados Unidos. Aquela mulher, assim, ela conseguiu equilibrar dois egos do tamanho do universo, que era Jefferson e Adams, e ela conseguia fazer aqueles egos dialogarem por ela, né? Era muito interessante a forma e a costura que ela conseguiu fazer para aquele país. Ela, na verdade, ela colocava as palavras dela na boca deles, eles falavam sem saber que ela estava por trás daquele diálogo deles. Como toda mulher genial, e ela era uma mulher genial, ela simplesmente domina. Ela, na verdade, era presidente dos Estados Unidos por 2 vezes, foi a Abigail Adams, né? Porque ela influenciava o Adams absurdamente, né? Porque o Adams, pessoal, são egos grandes, né? Só para ficar claro, são egos pequenos e egos que cresceram principalmente pós-Revolução Americana, né? Aqui eu estou falando de só um parênteses, desculpa te cortar, o John Nada. Adams foi um excelente, maravilhoso pai fundador e um péssimo presidente. Já o Jefferson, acho que ele conseguiu ser um ótimo pai fundador e um excelente presidente. Né? Até porque ele desfez muita coisa ruim que o Adams estava propondo a ser feita. Né? E é uma coisa interessante, porque o George Washington foi o primeiro presidente, o primeiro vice foi o Adams. Né? E até hoje o vice é o presidente do Senado, cara. E o vice não tem papel, né? O vice é voto de Minerva. Não tem papel e tem assim, o Adams, pessoal, ele foi embaixador na França, foi embaixador na Inglaterra, ele participou desse momento na construção, inclusive, de acordos muito importantes para que os Estados Unidos existissem e não se mantivessem em guerra. Né? Ele teve um papel essencial como fundador, ele participou da elaboração do pensamento e principalmente como no presidente do Senado há uma passagem, né, Ana, que ele está começando, qual o nome que vai se chamar o presidente americano, né? Como é que a gente vai se referir a ele? Seria Vossa Excelência, Rei, Imperador dos Estados Unidos. É genial, essa cena é retratada. É retratada. E aí o George Washington diz assim, não, just Mr. President. Nada mais. E até hoje a alcunha é chefe. Mr. President. Ele fala que é o chefe das Forças Armadas e Mr. President, né? São as duas referências que o presidente americano tem. E você volta para a Constituição Brasileira de 1824, né? Era o imperador, né? Então, é o imperador do Brasil, e depois você começa a ter as definições, excelentíssimo. Até hoje, a gente usa a expressão excelentíssimo, né? Não é senhor. A gente usa a expressão pronome de tratamento, o executivo já mudou isso, mas no legislativo ainda continua essa coisa de pronome de tratamento essencial para uma figura política que está ali de passagem. Eu posso dar um presente aqui para quem está com a gente, Ana, aqui? Posso dar um presente? Claro! Para quem quiser assinar o Clube Ludovico, eu vou dar presente aqui com a Ana Paula, vai chegar a sua, viu a sua caixinha, Ana? Já deve ir em breve aí para você. Por favor. O seu box, né? Eu já mandei para a Ana, já mandei para a Mariana, já mandei para a turma toda aqui no Brasil. Mas Clube Ludovico, que é o clube do livro para liberais, conservadores, empreendedores, vai ter um desconto para quem quiser acessar no clubeludovico.com.br. É só colocar no final da assinatura Ludovico em caixa alta 20, tá? Ludovico 20 em caixa alta, tá? Então, só para
para colocar aqui. Então, para trazer, Ana, voltar, Ludovico 20 em caixa alta, tudo em caixa alta, vale até hoje à noite, final da noite. E aí, para mim, esse cara, ele tem esse papel e depois ele é um péssimo presidente, né? Você até fez uma série de stories demonstrando as atitudes ditatoriais que o Adam estava querendo tomar e como aquilo era ruim. Ele passou um pacote de leis bem sinistro e que hoje já inclusive, um agora foi usado dentro do Obama Gate, um Logan Act, que é uma coisa absurda que nenhum americano pode conversar com algum estrangeiro sem autorização do governo. Assim, eles estavam vivendo a Revolução Francesa, né? Eu acho que eu até entendo, porque eles tinham acabado de sair da revolução deles, eles estavam, né, se acalmando, construindo laços comerciais, principalmente mais fortes com a Grã-Bretanha, com a Inglaterra ali, e aí mais um aviso de toque de recolher. Terceiro aviso, entrou mais um aviso aqui, ó. Mais um aviso. E se você estiver no silencioso, toca igual, não né? adianta, não adianta. Isso aí é do governo, né? Que é o governo que manda para todos os celulares. Então, o nome da série é John Adams, para quem está perguntando, tá, pessoal? E no Brasil, ela tá na HBO Go. Se você for só na HBO, você não acha. Tem que ser na HBO Go no Brasil. Isso aí eu já aprendi, já me falaram direitinho disso. E aí, Rodrigo, eu até entendo que ele teve que passar um pacote de leis meio protecionista, digamos assim, porque eles tinham acabado de sair da revolução deles, as coisas estavam se acalmando, aí vai os franceses e começam a guilhotinar todo mundo. No começo da Revolução Francesa, inclusive, alguns americanos acharam bonito. O Jefferson, né? O próprio Thomas Jefferson. O Jefferson achava inspirador. O Burke, no Reflexões sobre a Revolução Francesa, que é um livro genial, inclusive o primeiro livro do Clube Ludovico é o livro do Visconde de Cairo com extratos do Burke, tá? O primeiro livro do primeiro mês, o mês de maio, é exatamente esse livro, que é genial. E nas reflexões sobre a Revolução Francesa, o Burke vai dizer, vocês franceses são muito bons de retórica e muito bom... Genial esse livro, né? São muito bons de retórica e são muito ruins de execução, né? Porque o que vocês defendem é muito diferente do que vocês fazem. O Jefferson chega a escrever a Declaração Francesa de Direitos Humanos, né? Aquela declaração, chega a participar de parte daquela elaboração e depois ele se decepciona absurdamente com a Revolução, porque ela apesar... E eu falei isso num debate um dia desse, né? Eu falei, a Revolução Francesa não tem nada de liberal. Aí a pessoa ficou louco, né? Aí eu disse, não, ela começa até com retórica liberal, mas de liberal ela não tem nada. Os liberais não querem destruir as pessoas, nem começar tudo de novo, nem fim da história. Nada disso. Nem liberal, nem conservador defende essa maluquice, né, que vocês fizeram lá. Aí o professor do outro lado, estava do outro lado, ficou louco, né, num debate na rádio em Fortaleza. O professor ficou lá, você está dizendo que a Revolução Francesa não é liberal? Eu disse, não, eu estou dizendo que ela começa liberal, com base liberal, depois ela se destrói completamente. Aí você tem dois livros geniais para falar sobre isso, que é o do Burke e o livro da Gertrude Himmelfarb, que são Os Caminhos para a Modernidade, que é um livro genial também, que merece muito ser lido. Genial, que ele vai falar sobre o iluminismo francês, o iluminismo inglês e o iluminismo americano, as diferenças desses iluminismos, a diferença dessas revoluções, e como você falou, você vai adorar o livro. O livro é... Qual é esse? Os Caminhos para a Modernidade, da Gertrude Himmelfarb. Eu te mando uma foto dele. Né? O livro é muito, muito bom. Outro pai fundador, que é pouco falado, né, Ana, mas que teve um papel importante, é o George Washington, né? É um pai fundador que a gente fala pouco sobre ele, né? Pouco destacado o papel que esse cara teve, como é que o líder... Né? Porque ele era o guerreiro, né? Você tinha o Sam Adams, que era o inflamador, mas o George Washington já era herói de guerra, antes de ser modinha. Antes de ser modinha, exatamente. Ele já era o cara antes de ser modinha, né? Então... a declaração ali de independência foi julho, né, de 1776, apesar de que ela só foi assinada 2 de agosto. Então, será que a independência americana é 2 de agosto? Mas em janeiro de 76... ele já estava em Boston, ele já estava em Boston ali.
já tomando ali, ele já estava, e ele era um cara, e aí que é um dos meus pais fundadores favoritos, porque primeiro que dentro dessa briga de egos ali que eles tinham às vezes, o George Washington era o diplomático que falava, ei, muita calma nessa hora. Baixa a bola, negando. Exato, não é bem assim, né, não é. Acho que por ele ter exatamente a formação militar, a disciplina militar, a humildade, ele sempre falava das derrotas das batalhas dele, né? Ele falava muito das derrotas para ir para a próxima, ele sempre trazia as experiências e falava o que eles não podiam fazer de novo, né? Ei, Ana, eu Então nunca te é um dos perguntei, bem favoritos. paralelo, eu nunca te perguntei isso, mas a que mais doeu? Derrota que mais doeu para campeã. Aí, assim, eu lembrei agora, tô falando, pô, porque você é, assim, no nível do cara, do que você fazia. Não, Ah, eu acho que é a de Atlanta que tirou a gente da final, né? o bronze, foi o bronze lá naquela. A que tirou a gente da final, porque a gente sabia que aquela semifinal Era a final, né? era a final, era a Se chegasse final, na né? final, era ouro, né? Chegasse na que tanto é que as cubanas deram um banho lá na China, né? Então a Não gente deu nem para sabia, sair. porque as cubanas elas tropeçaram na chave, porque do jeito que estava a chave olímpica Era para ali, encontrar na final, né? era para encontrar só na final. Aí as cubanas tropeçaram na chave e a gente cruzou antes, né? Uhum. Então a gente Culpa é sabia, delas, culpa é delas. a culpa é delas, é. E o engraçado foi que em 2016 eu encontrei a Mireia no Rio. O Eu já tinha craque, né? encontrado, craque, eu já tinha encontrado com ela em 2004 em Atenas. E a gente trocou foto de filho, olha meu filho, olha isso, aquilo. E em Legal. 2016 a gente se encontrou no Rio e a gente deu muita risada, assim. A gente falou, pô, essa geração de hoje não arrumam briga, não arrumam nada, fica nesse joguinho aí que Todo educado, né? Não tinha todo problema. educado, né? E a gente hoje a gente dá risada, Ai, né? bom demais. Mas assim, voltando a esse paralelo, pessoal, a gente está tratando do. Eu sei que todo mundo queria fazer essa pergunta que eu fiz, por isso que eu não perdi a chance de fazer. Na sequência, né, você está pensando ali em 1776, independência, 1824, 1808, a coroa portuguesa vem para o Brasil fugindo de Napoleão, porque a Revolução Francesa, como o próprio Burke disse que ela geraria um filho, e o filho que aquela revolução geraria seria uma ditadura, que foi exatamente o que aconteceu pós-Revolução Francesa. O Brasil, a família real foge para cá em 1808, 1824, né, Dom Pedro fica, né, 1824, nossa primeira Constituição. Cara, depois a gente entra no nível de insegurança jurídica muito absurdo, né? Porque aí a gente vai na sequência que eu estava falando. Em 1891 tem um momento de golpe, né? Em 30 tem outro golpe com Getúlio, 34 tem de novo, 37 de novo, 64 de novo, aí outro golpe, 67, 69. Aí você vai se colocando isso, e como a Constituição americana, e muita gente justifica as constituições brasileiras por momentos políticos que vão mudando. E como a Constituição americana se manteve no tempo e no Manteve. espaço. E é uma coisa que se discutia muito. Isso tem um quê da Suprema Corte que também importa muito, né? Porque Muito. esse é um ponto importante. Porque o presidente americano, eu vou dizer um negócio aqui que talvez vá ser estranho para quem está ouvindo, tem menos poder do que o presidente do Brasil. Eu vou dizer isso e a pessoa vai dizer, opa, como assim? Não é porque a maior parte do poder está nos estados, pessoal. Está nos estados, está nos municípios, não, né? Porque os americanos, para fundar o município, eles têm que ter 100 cidadãos querendo fundar aquele município. E eles fundam o município, né? Segundo a interpretação da Suprema Corte hoje. Já o Brasil tem que ter a autorização do Congresso Nacional, e aí você abre com prefeito, com vereador, com secretário. Nos Estados Unidos tem várias cidades pequenas que não tem nem vereador, não tem prefeito, tem outra estrutura, outra forma de funcionamento. McCosta, que é a cidade do Russell Kirk, né, ele não tem prefeito, não tem, são 400 cidadãos que moram na cidade, né, e não tem prefeito. Aliás, tem um livro do Russell Kirk que, para quem quer entender um pouco assim as raízes, deixa eu ver se tem tanto livro aqui na minha frente, gente, por causa do meu curso, você não está entendendo para quem quer entender assim as raízes, né? Aqui, achei. Esse aqui, ó. As raízes, The Roots of American Order. Eu não sei como é que é em português. Então, Como é que esse livro seria aqui, Roots? Estou pensando como é que traduziria Roots, As entendeu? Raízes As da Ordem raízes, Americana. as raízes da ordem americana, seria isso, é. As Raízes da Ordem Americana. E aqui fala Ou a ordem exatamente. americana e suas raízes, vai, algo nesse sentido.
exatamente. Então, assim, e o meu, gente, ó, eu não sei vocês, mas o meu, ó, ele é todo marcado, ele é todo grifado. Eu sei que tem gente que fala que é uma heresia, mas o meu, ele é todo rabiscado. Então, esse livro, ele fala muito. Aqui, ó, todo rabiscado. Ele fala exatamente de tudo que a gente está falando, né, que vai lá atrás, e aí dá para entender, porque não tem como a gente ficar discutindo todas as vertentes jurídicas da Constituição americana sem a gente entender de onde os pais De onde fundadores saiu? vieram. Uma coisa assim, importantíssima também que eu sempre menciono quando me perguntam são os Federalist Papers, né? Porque aquilo ali você viu que durante 2 anos espetacular isso, né? Porque você vê o quê? Durante 2 anos, a sociedade participou, a sociedade entendeu o que a Constituição ia abordar, né? Para quem não sabe, os Federalist Papers, acho que num resumo bem raso, seria vários ensaios, são 88. 88 88, né? 88 ensaios, artigos. artigos ali no estado de Nova York, onde eles explicavam como a Constituição ia abordar, o que cada artigo ia abordar, o que era, o que eles queriam dizer, e a sociedade participava daquilo ali, né? Então, acabou que, quando a Constituição chegou, né, assim, firme, sólida, não foi aquele baque, nossa, mas vai ser assim, já estava todo mundo muito ciente do que cada coisa queria dizer dentro de cada segmento da sociedade. Nós já na nossa Constituição de 88 tivemos um azar gigantesco, viu, Ana? Nós aí fizemos a reabertura política, né? O Brasil fez a reabertura política, mas em 88, né? E aí teu pai deve ter comentado isso contigo, o Muro de Berlim cai um ano depois do que a gente 89. faz a Constituição, né? Se a gente fizesse o contrário, a nossa Constituição fosse feita um ano depois da queda do Muro de Berlim, com certeza teria sido uma Constituição muito diferente. Com certeza ela teria sido apressada muito diferente. E muitas vezes essa coisa de ditadura acaba destruindo, né? Essa coisa ditatorial que teve o Brasil acabou destruindo a possibilidade de ter uma direita no Brasil, né? Até essa direita que se consolida hoje, tem gente mais estranha, tem liberais, conservadores, mas essa direita que se apresenta hoje demorou muito a ser construída e grande parte disso aconteceu porque a direita lembrava regimes ditatoriais, que é o contrário do que, em tese, né, conservadores e liberais principalmente defendem. Reacionários vão defender ditaduras aí a direita foi para a Constituinte de 88 muito enfraquecida, né? Na realidade, o percentual de esquerda era pequeno, mas tinha um cara chamado Mário Covas, que era um constituinte por São Paulo, que controlava e ele deu as relatorias para várias figuras de esquerda. Então era engraçado, porque quem montava, eram oito relatorias, eram oito subcomissões, quem montava eram 8 comissões e várias subcomissões, quem nomeava essa galera era a turma de esquerda. Então quem controlou isso aqui praticamente foi a esquerda toda. Para mudar essa realidade, criaram o tal do Centro Democrático, que mudou o regimento, e esse Centro Democrático depois ficou conhecido como a desgraça que é hoje, que é o tal do Centrão, né? Que conseguiu alterar isso. Você vê que o Centrão surge em 88, né? Ultimamente, tudo que tem a palavra democrático ali, eu já fico... né? Porque você vê que tudo que tem a palavra democrático vai contra liberdades. Isso, né? Vai isso, contra a liberdade de pensamento, só quer a hegemonia do pensamento, só quer aquilo, né? Não, o Mises caiu hoje, né? Não sei se tu viu, mas o site do vi. Instituto Mises Brasil, né, foi invadido, foi derrubado hoje, foi um trabalho para retomar tudo, a coisa, conseguimos retomar, o site está no ar de novo, mas foi um dia de crise hoje, foi um dia de resolver a pessoa que é o pessoal da ditadura do bem, né? É o pessoal é o fascista do bem, né? E assim, só um comentário, se você quiser pesquisar o que diabo é Antifa, você vai ter uma curiosidade para descobrir que os Antifas eram ligados aos nazistas até 1931. Né? E sabe quem era contrário a essa turma? E sempre é contrário a essa turma em todos os lugares, as pessoas que defendem a liberdade, o tal dos liberais, estão sempre contrários a nazista, comunista, fascista. Sempre é quem está dizendo que o diabo de poder centralizado na mão de um filho ou uma mãe vai dar errado. Né? Porque e se você for olhar, a própria Constituição americana, ela coloca o indivíduo acima do Estado, né? E a nossa não, a nossa é aquela Constituição, como é que fala? Programática, né? Solidarista, aquela coisa, né?
Que de solidária não tem nada, né? Que de solidária, ela que de faz solidariedade com o solidariedade não dinheiro tem dos outros. nada. Não, É, não tem nada. E aí mas tem uma outra coisa, Rodrigo, que eu acho interessante também, que eu acho que ajudou a que a Constituição americana, né, sobrevivesse a tantas coisas acontecendo, tantos fatos históricos no mundo, e ela seguiu sólida, né, como única há 230 anos. Agora a gente já pode até questionar um pouco, mas houve pouquíssimo ativismo judicial na Suprema Corte lá atrás, né? Lá não, atrás a Suprema Corte era composta por originalistas, né? isso, Hoje a gente até fala, já tem muito atividade, desde os anos 60, ativista, né? 70, Vai ter mas o ela Scalia, sobreviveu por causa disso. O Anthony Scalia é que era um gênio, né? Que é um cara genial. gênio. E aí o cara dizia, não, qual a sua interpretação? Não, seguir a Constituição. O Wendell Napolitano, que é um juiz da Suprema Corte do... Lembrando, pessoal, existe os tribunais de justiça dos estados. Na maioria dos estados americanos vai ter a Suprema Corte dos estados. Porque, em tese, a jurisdição acaba na segunda instância. São, É, assim, são raros... A Suprema Corte julga 100 processos ao ano, sem processos. ela avoca sem Sem. processos ao ano e julga, porque ela vai dar qual é a representação, com cuidado. Ela não disponibiliza o voto divergente, porque Não. tanto é que ela coloca um único voto para dizer essa é a posição da Suprema Corte, não Isso, é a isso. posição dos ministros. Aqui, como a vaidade é do tamanho do absurdo, né? Se o ego dos senadores é grande, dos nossos 11 ministros na Suprema Corte americana são 9 ministros, era o que eu ia falar do poder do presidente, né? O maior poder que um presidente americano tem é escolher o ministro da Suprema Corte. Porque Até porque aqui o cargo é vitalício, né? isso muda, porque isso mudaria um entendimento jurisprudencial muito claro, né? O entendimento de liberdade de expressão, até determinado momento, você não podia ter discurso que você não gostasse, não podia ter discurso de ódio, né? Que é como foi usado. Discurso de ódio, em geral, é aquele discurso que você não gosta, né? Só para deixar claro. Né? O discurso que você não gosta, em geral, é o discurso de ódio. Se estiver do seu lado, esse discurso é ótimo. E a Suprema Corte, até 70, de 60 e pouco até 70 e pouco, tinha uma visão disso. Mudou, o Reagan assumiu, desculpa, em 80, e ele nomeia 2 ministros da Suprema Corte, e eles mudam esse entendimento, né? Abrindo, voltando, dizendo, a nossa segunda emenda diz que pode ter qualquer discurso. Não tem essa de ter Exato. discurso bom ou ruim. Nós defendemos a liberdade de expressão, envolve, não é ouvir o que você gosta, é ouvir aquilo exatamente que você não gosta. Esse é o Porque grande passo. eles falaram que abre um precedente para o que é discurso de ódio. Para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra. Então, quando você abre essa vertente de deixar na mão de juízes o que é discurso de ódio, isso vira who watched the watchman, né? Quem é que vai Exato. Quem vigia o ver? vigilante. Quem vigia o vigilante. Então, a gente vê que eu acho, assim, né, estudando toda a história americana, que a Constituição americana sobreviveu a tantas tempestades aí, porque durante muito tempo a Suprema Corte foi constituída por 9 originalistas. Vocês podiam ter as vertentes ali um pouco mais para cá, para lá, ideologicamente, mas eles eram muito fiéis ali à Constituição e não à interpretação, né? Como nosso querido Barrosão adora fazer aí, ao living law, né? Ao organismo vivo. Então, o que próprio era uma Scalia... filosofia do Carl Schmitt, que é o jurista alemão do nazismo, né? O pessoal, obviamente, ninguém fala isso, né? Mas faltam 2 minutos para acabar aqui o nosso papo, Ana. Né? O jurista alemão do nazismo. Ana, eu queria só, pô, o papo foi genial, viu, Ana? Acho que merecem outros. Merecem outros para falar disso. Com a gente mesmo. Mas assim, eu queria. Tudo isso vai estar dentro do curso. Então, vou fazer um pré-lançamento. Oficialmente, eu vou lançar 4 de julho, por motivos óbvios. O pré-lançamento começa quando? Mas eu vou fazer talvez 2 semanas antes, com desconto bom e um presente ainda. Tá, joia. Eu também devo fazer um pouco antes. Agora em junho o meu é lançado. E obviamente 4 de julho não poderia ter data melhor para você. Né? O meu deve ser lançado sobre constituições, porque o Brasil não dá certo, as constituições, a história das constituições do Brasil. E a Ana vai falar sobre os pais fundadores, tudo isso aí. Mas eu queria, Ana, te deixar... Né? Eu falei isso no perfil para você, compartilhei dizendo isso, mas eu queria sempre lembrar que a inveja, para quem sente inveja de você, é a religião dos medíocres. Ela os reconforta, responde às angústias que os devoram por dentro. Eu acho sempre lembrar que não vale a pena nem fazer luz a esse povo, entendeu?
Vamos Não, seguir o nosso bom a combate. gente segue o nosso bom combate, é isso aí. Tá bom? Pessoal, essa é a Ana Paula do Vôlei, que está aí no Instagram. Beijo, querido. Tá? Obrigada, Faz um gente. trabalho sensacional. Se você quiser saber o que diabos é o Obama Gate, o que é que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo, Gadsden siga Flag. ela. Exato, o Gadsden Flag, né? A bandeira de Gadsden, que é genial. Eu adoro, eu tenho a camisa da bandeira de Gadsden. Inclusive, esqueci, senão eu estaria usando ela aqui agora. Ana, obrigado. Para quem não me segue, Obrigada, Rodrigo Esmar. Prazer estar com vocês, pessoal. E até a próxima. Beijão, Ana. Grande para Beijo, vocês. gente. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.